Tem uma ferida que não vem de fora, que não aparece na pele nem deixa marca visível. Vem de dentro de casa, dita com o rosto de quem você ama, numa mesa onde deveria haver só afeto. Esta é a história de Cibele, uma mulher que escolheu o próprio caminho, quando o mundo ao redor insistia que esse caminho estava errado. Uma história sobre julgamento, sobre silêncio, sobre o preço que certas palavras cobram de quem as diz. Prepare-se para sentir. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O cheiro de frango assado misturado com alho e colorau chegou até a calçada antes mesmo de eu empurrar o portão de ferro da casa dos meus pais. Era um domingo de maio em Divinópolis, daqueles em que o vento desce da Serra do Espinhaço e briga com o sol que teima em aparecer entre nuvens cinzentas e pesadas. Eu tinha fechado o consultório mais cedo naquele dia, reorganizado minha bolsa 3 vezes dentro do carro e respirado fundo antes de sair, como se precisasse de coragem para visitar a própria família. Não era bem coragem, era preparo. Meu nome é Cibele Drummond, tenho 30 anos, sou fonoaudióloga com consultório próprio no centro de Divinópolis e desde que me formei trabalho com crianças com dificuldade de fala e deglutição. Nos últimos 2 anos, consegui construir uma clientela estável o suficiente para pagar meu apartamento no bairro Santo André, guardar uma parte do dinheiro todo mês e ainda fazer uma viagem por ano, geralmente para algum lugar que eu escolho sozinha, sem precisar consultar ninguém. Não é uma vida extraordinária, mas é inteiramente minha, construída tijolo por tijolo com as minhas próprias mãos. O problema, segundo a minha irmã Graciele, é que essa vida não inclui um marido. Empurrei o portão devagar, sentindo o trinco enferrujado resistir um pouco, como sempre resistiu desde que eu era criança. O quintal dos meus pais tem uma goiabeira velha que já não dá mais fruta direito, um banco de madeira pintado de verde escuro que meu pai nunca quis trocar, dizendo que a madeira ainda é boa, e um varal comprido onde minha mãe, Neuza, ainda insiste em secar os lençóis mesmo tendo secadora. Tem algo de permanente naquele espaço, como se o tempo ali dentro tivesse decidido andar mais devagar do que no resto da cidade. Cibele, entra, minha filha, tô colocando o arroz agora. A voz da minha mãe chegou pela janela da cozinha antes mesmo de eu bater na porta. Entrei pela sala. Meu pai, Alcides, estava sentado na poltrona de couro marrom assistindo ao Fantástico com o volume baixo, um copo de suco de laranja na mão e os óculos escorregados na ponta do nariz. Ele levantou os olhos quando me viu e fez aquele gesto com a cabeça que sempre significou, sem precisar de palavras. Que bom que você veio. Boa tarde, pai. Boa tarde, Cibele. Senta. Ainda falta um tempão para a mesa ficar pronta. Me sentei no sofá de 2 lugares ao lado da poltrona dele. A televisão mostrava uma reportagem sobre um festival de queijo artesanal em São João del Rei. Fiquei olhando sem realmente assistir, deixando o barulho da cozinha me envolver. O tilintar suave das panelas, o chiado do óleo quente, a voz da minha mãe cantarolando alguma coisa que eu não conseguia identificar direito. Era uma tarde de domingo como qualquer outra. Ao menos era o que eu esperava. Foi então que ouvi o carro de Graciele estacionar lá fora. O barulho do motor, depois o portão, depois as vozes das crianças antes mesmo de elas entrarem. Ela entrou com Márcio, o marido, e os 2 filhos, Kevin, de 8 anos, e a pequena Isadora, de 5. Graciele sempre parecia chegar em 2 volumes acima do necessário. Trazia consigo uma sacola de doces que ninguém havia pedido, beijava as bochechas de todo mundo com aquele estalo exagerado e arrumava o cabelo na frente do espelho do corredor antes mesmo de cumprimentar meu pai direito. Era um ritual que eu já sabia de cor, mas que nunca deixava de me causar aquela leve irritação que aprendi a engolir junto com o café. Graciele tem 2 anos a mais do que eu. Casou cedo, e desde então parece acreditar que isso lhe deu uma sabedoria sobre a vida que ninguém mais ao redor conseguiu alcançar ainda. Pai, você tá bem? Tá com uma cor estranha na face, não tá? Ela disse, analisando o rosto do meu pai com aquele olhar clínico de quem leu 2 artigos sobre saúde no Instagram e acredita genuinamente ser especialista no assunto. Tô ótimo, Graciele.
Para de me diagnosticar, ele respondeu, sem tirar os olhos da televisão, com aquela paciência de décadas que havia cultivado só para lidar com ela. Márcio me deu um aceno seco com a cabeça. Nunca fomos próximos. Ele é engenheiro civil, trabalha numa construtora em Belo Horizonte e vem para Divinópolis nos fins de semana quando não tem obra urgente. Tem o tipo de sorriso que parece permanentemente ensaiado, como se estivesse sempre prestes a apresentar uma proposta comercial para alguém que ainda não pediu. Você cortou o cabelo? Graciele me perguntou enquanto tirava o casaco bege e pendurava no gancho da parede. Cortei. Faz 3 semanas. Ficou diferente. Ela não disse bonito, apenas diferente. E, naquele espaço entre as duas palavras, mora uma crítica inteira. Uma avaliação velada que ela sabia muito bem como entregar, sem parecer que estava entregando. Sentamos para jantar uns 40 minutos depois. A mesa ficava pequena com todos ali. Meu pai na cabeceira, minha mãe do outro lado, eu de um lado, Graciele, Márcio e as crianças do outro. O frango estava bom, temperado na véspera com limão e ervas frescas do quintal, e o feijão, tropeiro com couve, cheirava à tradição mineira mais pura. Por um tempo, a conversa ficou em terreno seguro. A reforma no banheiro de azulejo antigo, o desempenho do Kevin na escola, uma prima de 2º grau que estava de mudança para BH. Minha mãe servia as crianças com aquela paciência calma que só ela tem, cortando a carne em pedacinhos para a Isadora, sem ninguém precisar pedir. Foi quando minha mãe perguntou, com aquela inocência genuína de quem não percebe o campo minado que está abrindo, como estava a minha vida, que Graciele encontrou a brecha que eu tenho certeza ela estava esperando desde que entrou pela porta. Você já tem 30 anos e ainda é solteira? Deve ser difícil viver sozinha assim, ela disse, com aquele tom de falsa compaixão que ela usa quando quer parecer preocupada, mas na verdade está julgando, alto o suficiente para que todos na mesa ouvissem. Claramente, inclusive as crianças que estavam com o garfo a meio caminho da boca. O silêncio que se seguiu durou talvez 3 segundos, mas foi um silêncio daqueles que pesam, que ocupam espaço físico no ar, que fazem a comida perder o sabor de repente e transformam uma mesa de família em algo muito parecido com um tribunal. Senti meu rosto esquentar, não de vergonha, de raiva contida, do tipo que vai descendo devagar pela garganta e se instala no fundo do estômago como brasa que não apaga. Meu pai colocou o copo de suco na mesa, com um baque firme e controlado. Não se preocupa com a vida dela, ele disse, olhando diretamente para Graciele, com aquela voz calma que ele usa quando está levando algo muito a sério. Você devia cuidar mais da sua vida, primeiramente. Foi exatamente aí que o copo da minha mãe escorregou da mão. Não sei se ela estava distraída, se a frase do meu pai a pegou completamente de surpresa, ou se foi apenas um reflexo involuntário do choque. Mas o copo bateu no canto do prato e derramou o suco de uva pela toalha branca, como uma mancha roxa se espalhando lentamente pela fibra do tecido. Neuza levantou depressa, foi buscar um pano molhado na cozinha, e o momento de Graciele ficou suspenso ali, sem resolução, enquanto todo mundo olhava para a mancha como se fosse mais fácil encarar aquilo do que encarar uns aos outros. Graciele ficou vermelha. Márcio ficou olhando para o próprio prato. As crianças recomeçaram a comer, sem entender muito bem o que tinha acontecido, como crianças têm o dom de fazer. Eu fiquei em silêncio. Não porque não tivesse o que dizer, mas porque naquele instante percebi que as palavras certas ainda não tinham chegado, e que, quando chegassem, eu precisaria estar pronta para usá-las direito. O jantar terminou mais cedo do que o habitual. As crianças foram dormir no quarto de hóspedes. Márcio ficou no sofá da sala, mexendo no celular com aquele ar de quem prefere não existir por 1 hora. Graciele foi ajudar minha mãe a lavar a louça, e eu ouvi as duas conversando em voz baixa na cozinha. Um murmúrio contínuo e indecifrável, que não me dei ao trabalho de tentar entender. Meu pai veio me encontrar no quintal. Estava frio, aquele frio seco de noite de maio no interior de Minas. Ele trouxe 2 copos de café preto e me entregou um sem dizer nada. Sentou no banco verde ao meu lado e ficou olhando para a goiabeira por um momento. Ficamos ali calados, escutando os grilos e o barulho distante de um caminhão
passando na rua de baixo. A rua estava silenciosa da maneira específica que os domingos à noite têm em Divinópolis. Um silêncio de cidade do interior, que sabe que segunda-feira vem aí, que a semana não vai esperar. O café esfriava devagar nas nossas mãos. Você sabe que ela não fala com maldade, meu pai disse, por fim, olhando para o fundo do próprio copo. Eu sei, pai. Menti um pouco. Fala com ignorância, o que às vezes é pior, porque a pessoa nem sabe o mal que está fazendo. Dei um gole no café. Estava forte, amargo do jeito que meu pai sempre gosta, sem açúcar, sem leite. Aprendi a gostar assim também ao longo dos anos, sem nem perceber quando aconteceu essa transformação silenciosa. Você tá bem? Ele perguntou, com aquela simplicidade direta que é a marca registrada dele. Tô. Não precisa mentir para mim, Cibele. Respirei fundo. O ar frio de maio entrou nos pulmões e ficou lá por um segundo antes de eu deixar sair devagar pela boca, como se junto com o ar eu também estivesse soltando alguma coisa que estava guardando desde o jantar. Não é sobre estar solteira, pai. Nunca foi sobre isso. É sobre ela falar como se a minha vida fosse uma falta, como se eu fosse incompleta, como se 30 anos sem marido fosse uma confissão de derrota diante de todo mundo. Ele ficou quieto por um tempo razoável. Lá dentro, ouvi a voz da Isadora chamando pela avó com aquela urgência infantil de quem quer água no meio da noite. A vida de uma pessoa não se mede pelo que ela tem do lado, ele disse, por fim, devagar, pesando cada palavra antes de soltá-la. Às vezes, se mede exatamente pelo que ela teve coragem de não aceitar só para não ficar sozinha. Não respondi, mas aquela frase ficou comigo a noite toda. Atravessou comigo o caminho de volta para o apartamento, entrou pela porta junto comigo, foi dormir na minha cabeça enquanto eu ficava deitada, olhando para o teto do quarto, escutando. O silêncio particular de quem mora sozinha e aprendeu, com o tempo, que esse silêncio não é ausência, é só silêncio. E tem noites em que isso, simplesmente, é o suficiente. Nos meses que se seguiram àquele jantar, eu tomei uma decisão silenciosa que nunca anunciei a ninguém. Parei de me explicar. Não foi uma revolução. Foi mais como uma pequena chave virando dentro de uma fechadura que há tempos estava travada. Parei de sentir a necessidade de justificar porque ainda era solteira, porque morava sozinha, porque escolhia viajar ao invés de guardar dinheiro para uma festa de casamento que ninguém havia me pedido para planejar. Parei de engolir comentários com aquele sorriso apertado que custa caro demais, e direcionei toda aquela energia que eu desperdiçava, me defendendo de coisas que nem precisavam de defesa, para o único lugar que sempre me recompensou de verdade: o meu trabalho. Em agosto daquele mesmo ano, abri uma segunda sala no consultório. Não foi fácil. Precisei renegociar o contrato com o proprietário do imóvel, um senhor de cabelo branco chamado Gervásio, que falava devagar e demorava o dobro do tempo para decidir qualquer coisa. Tive que reorganizar toda a minha agenda para comportar mais atendimentos sem comprometer a qualidade de cada sessão. Investi uma quantia que me fez perder o sono por 3 semanas antes de a segunda sala começar a gerar retorno. Cadeiras novas, um espelho de tamanho adequado, material de estimulação que eu vinha querendo comprar havia meses, mas postergava por falta de espaço físico. E contratei Rafaela, uma fonoaudióloga recém-formada pela Universidade de Itaúna, que veio fazer estágio remunerado e ficou porque era boa no que fazia e porque entendemos uma a outra desde o primeiro dia sem precisar de muita negociação. Você é muito organizada para quem administra tudo sozinha, ela me disse numa tarde enquanto atualizávamos os prontuários das crianças, a pilha de pastas abertas sobre a mesa entre nós. Aprendi a ser, respondi, e não expliquei mais do que isso. Havia uma versão mais longa dessa resposta que incluía todos os anos em que eu tinha que resolver os próprios problemas sem esperar que alguém aparecesse para dividir o peso. Mas a versão curta era suficiente. Rafaela tinha 24 anos, namorava um rapaz que tocava viola no coral da cidade e tinha o hábito de trazer pão de queijo assado em casa para dividir toda sexta-feira de manhã. Era o tipo de companhia que não exige explicação e não cobra posição sobre a sua vida. Aprendi a apreciar isso de um jeito que não esperava.
Há uma leveza genuína em conviver com alguém que simplesmente não acha que tem o direito de opinar sobre as suas escolhas. Foi também nesse período que comecei a fazer caminhadas pela manhã, não por conta de nenhum propósito elevado de autocuidado, mas porque uma paciente minha, a dona Conceição, uma professora aposentada de 60 e tantos anos que fazia terapia fonoaudiológica com a filha, me disse numa tarde ao me encontrar no corredor: "Menina, você tem olheira demais para quem tá bem." E aquilo ficou comigo. Passei a acordar mais cedo, calçar o tênis surrado que eu nunca havia substituído e sair antes de o sol esquentar de verdade, pelo trecho da avenida que margeia o rio Pará, onde a água é verde escura de manhã e há garças brancas que ficam paradas nas pedras, como se o mundo ao redor delas não existisse e não importasse. Às vezes ouvia podcast, às vezes só o barulho dos próprios passos no asfalto. As duas opções tinham o mesmo valor, eram 40 minutos por dia, mas eram meus, completamente meus. A minha mãe me ligava 2 vezes por semana, nas terças e nas sextas, com aquela regularidade que é a linguagem de amor dela. Conversávamos sobre coisas pequenas, a receita nova que ela tinha tentado e deu errado, o vizinho que reformou a garagem e atrasou o trânsito da rua por 2 semanas, um parente distante que apareceu no velório de outro parente ainda mais distante e ficou mais tempo do que devia. Ela não mencionava o jantar de maio, eu tampouco. Havia um acordo tácito entre nós que dizia: o que foi dito, foi. O que importa agora é o que se faz depois. Minha mãe é assim, ela não revisita. Ela segue em frente com a cabeça levantada e arruma a cozinha como se arrumar a cozinha fosse suficiente para reorganizar qualquer coisa. Meu pai, quando eu o via nos domingos, perguntava sobre o consultório com aquele interesse genuíno que sempre me comoveu em silêncio. Queria saber quantas crianças eu estava atendendo, se eu estava satisfeita com o rumo das coisas, se a nova sala tinha dado mais trabalho do que eu esperava. Nunca perguntava sobre namorado. Nunca perguntava se eu estava me sentindo sozinha. Perguntava sobre mim, sobre o que eu estava construindo. E isso é algo que, da maioria das pessoas, nunca se tem o privilégio de receber. De verdade. Numa tarde de julho, enquanto a gente tomava café no quintal depois do almoço, ele me disse: "A segunda sala foi uma boa ideia. Você sempre soube o que estava fazendo, Cibele." "Nem sempre, pai. Mais do que você pensa." Ele respondeu, sem mais nem menos. E na boca do meu pai, essa frase valia mais do que qualquer elogio mais elaborado que alguém me pudesse dar. Graciele, eu via menos nesse período. E quando havia, o ar entre nós tinha mudado de temperatura, como uma sala que alguém abriu as janelas, mas que ainda guarda o cheiro de alguma coisa que aconteceu antes. Ela continuava sendo Graciele, falante, opiniosa, sempre com um comentário sobre o que eu poderia estar fazendo diferente ou melhor. Mas havia algo novo nela, uma camada fina de tensão que ela não conseguia esconder completamente quando não estava prestando atenção, e que aparecia sobretudo quando alguém mencionava Márcio. A primeira vez que percebi com clareza foi no aniversário da minha mãe, em setembro. Márcio não foi. Graciele disse que ele tinha viagem de trabalho marcada, uma obra grande em Uberlândia que não podia esperar. Ninguém questionou, porque o tipo de coisa que se decide não questionar dentro de uma família é exatamente esse. Mas eu vi como ela explicou rápido demais, como quem está preparado para a pergunta antes mesmo de ela chegar, como quem ensaiou a resposta no caminho até a festa e está aliviado por ter conseguido entregá-la sem tremer. A segunda vez foi numa tarde de outubro, quando ela me ligou. Não era comum esse tipo de ligação. Graciele me ligava para perguntar se eu ia ao almoço de domingo, ou para avisar de algum evento de família que eu estava esquecendo, ou, ocasionalmente, para me contar alguma fofoca sobre parente que eu nem lembrava que existia, não para conversar de verdade. Então, quando o telefone tocou numa quarta-feira às 15h e vi o nome dela na tela, alguma coisa dentro de mim ficou em alerta discreto, antes mesmo de eu atender. "Alô? Oi, Cibele. Você está ocupada?" O tom estava diferente. Mais baixo, menos volumoso. Menos Graciele. "Tô entre atendimentos. Tenho uns 10 minutos. O que foi?"
Ela ficou em silêncio por um segundo. Ouvi o barulho de uma torneira sendo aberta e fechada do outro lado da linha, como se ela estivesse na cozinha e precisasse fazer alguma coisa com as mãos enquanto falava, porque falar parada demais é difícil quando se tem medo do que pode sair. Você acha que é normal um marido passar mais tempo em Belo Horizonte do que em casa? Segurei o celular mais firme. Depende da obra, respondi, com cuidado, com muito cuidado. Cibele, Graciele, o que está acontecendo? Ela não respondeu de imediato. Ouvi uma respiração longa, daquelas que são mais para conter do que para relaxar, do tipo que se faz quando se está tentando decidir o quanto se pode dizer sem que as palavras se tornem reais demais. Nada ainda. Só umas coisas que não fecham direito. Umas contas que aparecem sem explicação. Um perfume diferente numa camisa que veio na mala. Ela deu uma risada pequena. Seca, do tipo que não tem humor nenhum. Apenas a casca de humor que se usa para não chorar. Provavelmente não é nada. Sou paranoia. Deve ser. Ou não é paranoia, disse, devagar. Não quero nem pensar nisso. Eu sei. Desculpa te ligar por isso. Não precisa pedir desculpa. Sei lá, você deve estar pensando que estou recebendo o meu troco por aquela besteira que falei no jantar, não tá? Fiz uma pausa. Poderia ter dito que sim. Teria sido honesto, ao menos em parte. Em vez disso, disse, tô pensando que você parece precisar conversar com alguém. E que esse alguém podia ser eu, se você quiser. O silêncio que se seguiu foi de um tipo diferente dos que eu conhecia dela. Não o silêncio pesado daquele jantar de maio. Era um silêncio mais mole, como terra depois da chuva que ainda está absorvendo a água. Você sempre foi mais madura do que eu, ela disse, por fim, com uma voz que eu quase não reconheci de tão quieta que estava. Não sou mais madura, só passei por coisas diferentes. Ela desligou logo depois, dizendo que precisava buscar as crianças na escola. Fiquei com o celular na mão por um momento, olhando para a parede do meu consultório, onde eu tinha colocado um quadrinho que a dona Conceição me deu de presente quando completei 2 anos de consultório. Um pássaro desenhado à mão com a frase, o quê? Voa, não precisa de gaiola. Não senti satisfação naquele momento. Não senti alívio, tampouco. Senti algo mais parecido com peso. O peso de perceber que a vida real raramente tem a forma das histórias simples, onde os que erraram sofrem e os que foram feridos comemoram. Na vida real, as coisas são mais complicadas do que isso, e mais tristes, e mais humanas. Naquela noite, fiz minha caminhada mais tarde do que o habitual. As ruas de Divinópolis à noite têm um cheiro diferente do que de manhã. Menos mato e rio, mais asfalto frio. O vapor das padarias que estão assando o pão para o dia seguinte, o cheiro de fritura que sai de algum boteco ainda aberto. Andei por 45 minutos, sem destino fixo, pensando em Graciele e em Márcio, em mim mesma, no que meu pai havia dito naquele quintal em maio sobre coragem. Às vezes, a vida não cobra de ninguém de forma imediata, às vezes demora. Às vezes, o preço de certas escolhas chega na forma de uma torneira aberta e fechada do outro lado de uma linha telefônica, de um perfume diferente numa camisa que deveria cheirar apenas a trabalho. Eu não fui a responsável pelo que estava acontecendo na vida de Graciele. Ela fez as próprias escolhas, assim como eu fiz as minhas. Mas havia algo naquela ligação, naquele tom de voz, que eu não conhecia nela, que me fez entender que a vida cobra de todo mundo, eventualmente, e que a forma como se cobra raramente é justa ou elegante. Fui dormir sem resposta para muita coisa, mas fui dormir em paz, e essa diferença eu havia aprendido. Não é pequena coisa. A verdade chegou num sábado de dezembro. E chegou do jeito que as verdades costumam chegar quando a gente passou tempo demais tentando não vê-las. De uma vez, sem gentileza e sem aviso prévio. Não. Que eu não esperasse que algo viesse. Depois da ligação de outubro, depois do jeito que Graciele tinha desligado o telefone antes de terminar de dizer tudo, eu sabia que aquele assunto não havia fechado. Estava apenas aguardando o momento em que ela não conseguisse mais segurar. Minha mãe me ligou às 10 da manhã. Eu estava no consultório organizando os prontuários do fim do ano, com Rafaela ao lado, atualizando a planilha de agendamentos. Para janeiro.
O telefone tocou e eu já soube, pelo horário e pelo dia, que não era uma ligação de rotina. Minha mãe não liga num sábado de manhã para falar sobre a receita nova. Cibele, você consegue vir aqui agora? O que aconteceu, mãe? Uma pausa. A Graciele chegou aqui de madrugada com as crianças. Tá dormindo no quarto de hóspedes. O Márcio... Ela abaixou a voz, como se mesmo ao telefone precisasse de discrição. Ela descobriu que ele tem uma mulher em BH. Faz pelo menos 1 ano. Fechei os olhos por um segundo. O tipo de um segundo em que vários pensamentos passam ao mesmo tempo, e nenhum deles é o que você esperava sentir. Não senti satisfação. Não senti aquele ímpeto de pensar que ela havia merecido. Senti apenas um cansaço antigo e uma tristeza mais nova, que não era por mim e não era por ela, mas era por tudo aquilo ao mesmo tempo. Eu vou, mãe. Dá uma hora. Pedi desculpas a Rafaela, que acenou com a cabeça sem fazer perguntas. Guardei os prontuários, peguei a bolsa e saí. No caminho de carro até a casa dos meus pais, o sol de dezembro batia forte no asfalto de Divinópolis, com aquela intensidade de pré-verão que deixa o ar um pouco trêmulo na distância. As ruas estavam movimentadas, gente fazendo compras de fim de ano, decoração de Natal nas vitrines das lojas do centro. A vida seguia com aquela indiferença que ela tem, aquela indiferença que é ao mesmo tempo perturbadora e, no fim das contas, reconfortante. Minha mãe abriu o portão antes de eu descer do carro. Ela estava com o avental ainda amarrado, o rosto preocupado daquele jeito específico em que ela fica quando não consegue resolver alguma coisa fazendo comida ou arrumando algum cômodo da casa. Ela ainda está dormindo. O Kevin e a Isadora estão assistindo. Televisão na sala. E o pai? Tá no quintal. Você sabe como ele é, prefere ficar quieto até poder falar alguma coisa que vale. Entrei devagar. Os 2 filhos de Graciele estavam sentados no sofá, os olhos presos na televisão, com aquela expressão particular de crianças que perceberam que algo sério aconteceu com os adultos ao redor, mas ainda não sabem ao certo o quê. A Isadora segurava um ursinho de pelúcia branco que ela levava a todo lugar. O Kevin estava com os joelhos dobrados no sofá, abraçado aos próprios joelhos, e quando me viu entrar, esboçou um sorriso pequeno que partiu o coração. Oi, tia Cibele. Oi, meu amor. Tô aqui. Fui até o quintal encontrar meu pai. Ele estava sentado no banco verde de sempre, com um copo de água na mão, olhando para a goiabeira. O sol de dezembro caía diagonal sobre o quintal, fazendo sombra comprida no chão. Sentei do lado dele sem dizer nada por um momento. Você soube, ele disse. Não foi pergunta. Soube. Ele tomou um gole de água devagar. A Graciele chegou aqui às 2 da manhã, batendo palma na frente do portão, chorando, com as crianças no carro. Eu levantei, abri, trouxe todo mundo para dentro. Ela ficou me contando até quase 4 horas. O Márcio tá em BH. Ela confrontou ele ontem por telefone. Ele não negou. Disse que a outra é mais nova, que ele não tá mais feliz. Meu pai fechou os olhos por um segundo e abriu de novo. Disse que vai pedir separação. Fiquei olhando para a goiabeira. O vento mexeu as folhas devagar. Como ela tá? Arrasada. Do jeito que qualquer pessoa estaria. Ele fez uma pausa. Mas vai ficar bem. Porque ela é mais forte do que ela mesma sabe. É uma característica da família. Essa aí. Olhei para ele. Ele estava olhando para mim. Quando disse isso, Graciele acordou perto do meio-dia. Desceu com o rosto inchado, o cabelo despenteado, vestindo uma roupa que claramente havia sido a primeira coisa que ela pegou antes de sair de casa às pressas. Ela se sentou à mesa da cozinha e minha mãe pôs na frente dela uma xícara de café e um prato com pão de queijo aquecido, como se houvesse alguma comida capaz de consertar certas coisas. Fiquei do outro lado da mesa. Por um tempo, nenhuma de nós falou. Ela segurava a xícara com as 2 mãos, aquecendo os dedos, olhando para o café, como se estivesse lendo alguma coisa ali dentro. Lá fora, as crianças brincavam no quintal com meu pai, que havia inventado uma história de bicho do mato para tirar o Kevin da frente da televisão e distraí-los com uma tarefa de procurar sementes caídas da goiabeira. Eu sei o que você deve estar pensando, Graciele disse, por fim, sem levantar os olhos. Não sabe. Deve estar achando que mereceu. Graciele, eu falaria isso. Se fosse com você,
eu teria falado isso. Ela levantou os olhos. Estavam vermelhos, inchados de um choro que provavelmente durou a noite toda. Eu sou uma pessoa ruim, Cibele? A pergunta ficou no ar da cozinha junto com o cheiro do café. Você é uma pessoa que às vezes não pensa antes de falar, respondi, com honestidade e com cuidado, ao mesmo tempo. E que cresceu achando que a vida tem um formato certo e que quem não segue esse formato está errado. Isso não te faz ruim, te faz humana, mas custa. Ela ficou quieta. Aquilo que eu falei no jantar, ela disse, devagar, como quem está desentocando uma palavra que queria deixar enterrada. Sobre você ser solteira. Eu não devia ter falado aquilo. Nunca devia. Não. Eu tava... Ela parou. Respirou. Eu tava com raiva de outras coisas e jogando em cima de você. Porque você parecia tão tranquila e eu tava me sentindo sufocando dentro da minha própria casa e não conseguia falar isso para ninguém. Olhei para minha irmã, para o rosto dela sem maquiagem, sem a armadura que ela sempre usa quando chega em algum lugar, e vi pela primeira vez em muito tempo só Graciele. Não a irmã opiniosa, não a mulher casada com a vida organizada, não a filha que sempre pareceu mais segura do que eu. Só ela. Eu sei, disse. Você não precisava me entender. Não precisava. Mas entendo. Ela chorou mais um pouco. Minha mãe apareceu da sala. Ficou parada um segundo na porta da cozinha, avaliando a situação, e então discretamente voltou para onde havia vindo. Minha mãe sabe quando a sua presença é presença e quando é interrupção. Ficamos ali por quase 2 horas. Conversamos sobre o Márcio, sobre o que Graciele ia fazer agora, sobre advogado, sobre a casa em Divinópolis que estava no nome dela, sobre as crianças e como explicar o que havia acontecido para um menino de 8 anos e uma menina de 5. Não tinha resposta fácil para quase nada, mas tinha conversa, e às vezes conversa é a única ferramenta disponível. Nos meses seguintes, enquanto o divórcio avançava devagar pela burocracia do cartório e dos advogados, Graciele se mudou de volta para Divinópolis. Alugou um apartamento pequeno no bairro Nações, perto da escola das crianças, e arrumou um trabalho como assistente administrativa numa clínica odontológica que ficava a 15 minutos de casa. Márcio ficou em BH. Pagava a pensão em dia, pelo menos no começo. Via as crianças quinzenalmente, quando vinha a Divinópolis, numa visita que costumava durar menos do que o combinado. Eu a ajudei no que pude. Levei caixas quando ela se mudou. Passei algumas tardes ajudando a montar os móveis do apartamento novo, enquanto as crianças desenhavam no chão com giz de cera. Cuidei do Kevin e da Isadora num final de semana, em que ela precisou resolver questões do divórcio em BH. Ouvi quando ela precisou falar e fiquei em silêncio quando ela precisou de silêncio. Não porque me sentia obrigada, mas porque era minha irmã e porque havia entendido, naquela tarde na cozinha dos meus pais, que a ferida dela e a minha vinham de lugares diferentes, mas tinham o mesmo tamanho. E porque eu havia percebido, ao longo de tudo aquilo, que a vingança que a vida às vezes oferece não é a que a gente imagina. Não é comemorar a queda de quem te machucou. É olhar para a sua própria vida de pé e perceber que você não precisou destruir nada para provar que estava certa. O consultório terminou o ano com a agenda cheia até meados de janeiro, uma lista de espera com 8 famílias aguardando vaga e um faturamento que, pela primeira vez desde que eu havia aberto a segunda sala, me permitiu considerar a compra de equipamentos que antes pareciam distantes demais. Rafaela foi promovida de estagiária a sócia minoritária, numa divisão que levamos 2 semanas para negociar, sentadas à mesa com contratos impressos e muita conversa honesta, e que, no fim, ficou justa para as duas. Minha mãe ficou sabendo e fez questão de me ligar para dizer: "Você construiu uma coisa sua, Cibele, de verdade." E dessa vez eu não desconversei. Disse: "Eu sei, mãe." E era verdade. Num domingo de fevereiro, quase um ano depois do jantar de maio que havia mudado a temperatura de tudo dentro daquela família, meu pai e eu estávamos de novo no quintal. A tarde estava quente, mas havia uma brisa vinda do norte que tornava o calor suportável. A Isadora dormia no quarto de hóspedes. O Kevin estava na sala com a avó assistindo a um desenho,
Graciele tinha saído para resolver uma papelada no cartório e deixado os filhos com os avós, como havia começado a fazer com mais regularidade agora que morava mais perto. O banco verde, o café preto, a goiabeira, os grilos ao longe. O roteiro era o mesmo, mas eu era diferente de um jeito que ainda não consigo descrever completamente. Você tá bem? Meu pai perguntou, com aquela mesma pergunta de sempre. Tô, respondi, e dessa vez não menti nada. Ele sorriu de um jeito pequeno, daquele que quase não aparece se você não estiver prestando atenção. A vida da Graciele virou de cabeça para baixo, ele disse. Virou. E a sua? Olhei para a goiabeira, para as folhas se movendo com o vento leve de verão, para a sombra que ela fazia no chão de terra batida. A minha tá de pé, sempre esteve. Meu pai ficou quieto por um momento. Então disse, com aquela voz calma que nunca levanta e nunca precisa. Eu sempre soube disso, minha filha. E aquelas 6 palavras, naquele quintal, naquela tarde de fevereiro em Divinópolis, foram mais do que suficientes. Não precisei de mais nada além disso. Nunca precisei.